O milionário quebrando barreiras e leva a virgem para uma noite de sonhos. Mariana sempre fora uma bibliotecária apaixonada por livros, mas naquela noite mágica à beira do rio, tudo parecia diferente. As águas tranquilas refletiam a luz prateada da lua, criando um cenário de conto de fadas. Mas a pressa em salvar a livraria da sua família tornava a atmosfera pesada. A gentrificação ameaçava o lugar onde passou a infância. E ele estava prestes a se transformar em um espaço qualquer, longe da memória que carregava consigo como um escudo. Henrique, o milionário carismático, tinha o poder de mudar sua sorte. Mas ele também era um desafio. Conhecido por suas festas extravagantes e projetos sociais ousados, ele a convidou para uma conversa que poderia salvar sua loja. No entanto, a dúvida e a expectativa se entrelaçavam em seu peito. O que ele realmente queria dela? Quando ela chegou, Henrique estava lá, de pé, à beira do rio, como um príncipe encantado. Seu olhar intenso era quase hipnotizante, e aquela noite prometia mais do que apenas negócios. Enquanto conversavam, a tensão entre eles crescia, intensificando cada palavra, cada riso nervoso. Mariana percebeu que suas defesas estavam se quebrando. Mas quem era aquele homem de negócios que desafiava todas as normas de sua classe? A mente de Henrique parecia um campo de batalha. Sua irmã sempre lhe dissera para manter os pés no chão, e que se apaixonar por uma mulher simples poderia arruinar seus planos de ascensão social. Mas a química entre ele e Mariana era inegável. Era mais do que um jogo, era uma conexão profunda que o assustava. Enquanto os segredos começavam a emergir, era visível que ambos carregavam suas bagagens. Mariana lutava contra os fantasmas de um passado que aprendia a uma tradição que parecia sufocante. Henrique lutava contra a pressão da família, que o avassalava pela ambição e pelo status. Os olhos dele se encontraram num momento carregado de significado. Nesse instante, um barulho inesperado quebrou a suavidade da música da noite. Um estalido no arbusto próximo. Ambos se viraram, a tensão disparando, o coração de Mariana aos poucos acelerando em um misto de medo e emoção. O que era aquilo? Um bicho selvagem? Uma intriga familiar se aproximando? A mudança tão esperada ou o fim dos sonhos que poderiam lhes abrir as portas para um futuro inesperado? Mariana hesitou. Deveria abrir seu coração ou proteger o que restava de suas defesas? O semblante de Henrique mostrava uma mescla de desejo e angústia, e o momento estava prestes a transcender qualquer expectativa. Tudo na vida dela parecia pender para um novo começo, mas também para perigos desconhecidos. O som misterioso ressoava pela noite, e as incertezas pairavam no ar, pulsando como o próprio coração de Mariana. Seria essa a última chance que eles teriam juntos? Ou apenas o início de uma nova jornada, repleta de segredos e revelações que poderiam separá-los para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O som misterioso continuava a ecoar pela noite, fazendo o coração de Mariana disparar. Era como se algo estivesse à espreita, pronto para romper a atmosfera mágica que começava a se construir entre ela e Henrique. O que foi aquilo? Sua mente girava em torno da possibilidade, enquanto Henrique se aproximava, a expressão dele preocupada. As sombras dançavam ao redor deles e a tensão na beira do rio parecia palpável. Quando a brisa puxou folhagens, um movimento inesperado surgiu do arbusto. Henrique agiu rapidamente, puxando Mariana para perto. Mas o que saiu à luz foi muito mais do que um simples animal. Um homem alto e robusto, com um rosto marcado e olhos escuros, surgiu da escuridão. Henrique, ele gritou, a voz grossa como um trovão. Aposto que você não esperava me ver aqui. O olhar de Henrique se congelou. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia uma tensão entre eles, uma animosidade que ela não conseguia entender. Daniel. A voz de Henrique era quase um sussurro, mas a raiva estava evidente em seu tom. Daniel se aproximou, um sorriso cínico nos lábios. Achou que poderia me deixar de fora disso? Sua família sempre foi boa em esconder segredos. Mariana estava paralisada. A luz da lua iluminou os rostos tensos. E nesse momento, Henrique parecia um homem completamente diferente. A confiança que irradiava antes havia desaparecido, dando lugar ao medo e à raiva. O que você sabe, Daniel? A voz de Henrique estava carregada de uma urgência preocupante. Daniel riu, um riso baixo e amargo. Oh, eu sei de muita coisa, irmão. Segredos que vão além do que você pode imaginar. A cada palavra, a tensão crescia, como uma corda prestes a se romper. Mariana tentou entender, tentar juntar os pedaços. Ela tinha que saber o que estava acontecendo. Do que vocês estão falando? Sua voz saiu trêmula, cheia de insegurança. Henrique apertou os punhos, parecendo ferido tanto física quanto emocionalmente. Isso não é lugar para você, Mari. Você não precisa se envolver. Mas a insistência de Daniel era forte. Por que não conta a ela, Henrique? Ela merece saber a verdade. Os olhos de Mariana se arregalaram. A verdade sobre o quê? A atmosfera girava, espessando-se como um nevoeiro. Algo lhe dizia que aquilo era maior do que ela poderia suportar. Nós não somos apenas irmãos. Há um débito que você precisa pagar. Daniel disparou, agora bem próximo. O dinheiro da sua família. Há décadas, eles estiveram envolvidos em algo muito mais sombrio do que apenas vender livros. Desespero começou a se espalhar pelo coração de Mariana. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Henrique olhou para Daniel, e em seus olhos uma mistura de medo e raiva tomava conta. É tudo mentira. Você sabe que não é verdade. Mas Daniel não parecia se importar. Ele tinha uma vantagem e parecia ansioso para usá-la. Ah, mas a verdade vai vir à tona, e você não pode esconder a sua história para sempre. Com um movimento abrupto, Daniel girou para ir embora, mas virou-se mais uma vez. A escolha dela está nas suas mãos, meu caro irmão. Ou você expõe o seu passado, ou perde tudo aquilo que ama. E com isso, desapareceu na escuridão. Mariana sentia o chão tremer sob seus pés. As palavras de Daniel eram como um soco no estômago. Ela olhou para Henrique, buscando respostas. Mas ele parecia perdido,
como se a terra estivesse ruindo ao seu redor. O que tudo isso significava? O que era essa conexão obscura? A noite que havia começado tão mágica, agora se transformava em um pesadelo. O peso da revelação pairava no ar, uma ameaça iminente. Como ela poderia continuar se não sabia nem o que estava prestes a enfrentar? O olhar de Henrique estava carregado de dor e desespero, mas a verdade dele poderia acabar com tudo o que tinham construído. O que mais ele estava escondendo? Mariana sentia que a noite ainda guardava muitos segredos. E talvez fosse apenas a ponta do iceberg. O coração dela pulsava forte, pulsando com a incerteza. Onde tudo isso os levaria? Mariana sentia que a noite ainda guardava muitos segredos. E talvez fosse apenas a ponta do iceberg. O olhar de Henrique estava carregado de dor e desespero, mas a verdade dele poderia acabar com tudo o que tinham construído. O que mais ele estava escondendo? Por favor, me conta. O que está acontecendo? Mariana perguntou. A voz embargada, enquanto um frio percorreu sua espinha. Henrique, em silêncio, não conseguia encontrar palavras. Ele se afastou, como se o peso da realidade o estivesse sufocando. Nesse momento de tensão, um som agudo cortou o ar, reverberando nas águas calmas do rio. Era um grito, uma súplica desesperada que interrompeu o silêncio da noite. Mariana e Henrique se entreolharam, os corações disparados. O que foi isso? Ela sussurrou, quase sem ar. Henrique não respondeu. Ele estava paralisado. O grito parecia familiar, um eco de seu passado que se aproximava perigosamente. E então, do lado oposto da margem, um grupo de pessoas começou a se agitar. As sombras se moviam, e logo uma figura apareceu, envolta em panos escuros. Henrique. Voz era alta e dolorosa. Uma mulher com o rosto marcado e olhos cansados corria em direção a eles. Quando ela se aproximou, Mariana ficou boquiaberta. Era Sofia, uma antiga amiga de infância, desaparecida há anos. A mulher estendeu a mão, seus olhos cheios de dor. Você precisa me ajudar. Eles estão atrás de mim. É sobre o dinheiro, sobre o que sua família fez. Mariana sentiu o chão tremer. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, sentindo que os eventos estavam escapando de seu controle. Henrique agiu rapidamente, segurando a mão de Sofia. Você está bem? O que está acontecendo? Sofia respirou fundo, parecendo lutando para estabilizar sua voz. Lembra do que falavam sobre o seu pai? O que ele fazia às escondidas? A verdade é muito mais sombria do que você imagina. O dinheiro da sua família não é apenas riqueza. Estão envolvidos em coisas perigosas. Cada palavra dela era um golpe. Cada revelação treinava a força de Henrique. Mariana assistia enquanto ele se contorcia, desmoronando diante da verdade que parecia ter sido enterrada por tanto tempo. Daniel. A imagem do irmão de Henrique voltava à mente de Mariana em flashes. O que ele sabia, o que ele tinha revelado para Sofia. A necessidade de compreender era esmagadora. Como você sabe disso? Ela perguntou, a voz tremendo. Eu escutei. Ouvi coisas que ninguém deveria saber, e agora eles querem me silenciar. O desespero nos olhos de Sofia era: claro! Você precisa tomar cuidado, Henrique. Eles vão atrás de você também. A tensão no ar se intensificou. As sombras pareciam se aproximar. Tem alguém aqui. Mariana gritou, tomando consciência de que não eram os únicos à beira do rio. O grupo que havia estado se agitando nas sombras agora se tornaram uma multidão ameaçadora, parecendo se mover como um único corpo em direção a eles.
Henrique puxou Mariana para mais perto. A respiração acelerada. Precisamos ir. Agora. Mas ao dar alguns passos, um estrondo cortou o ar. A ponte que conectava as duas margens do rio, de repente, começou a desmoronar sob o peso de uma explosão, cortando o caminho de fuga. Mariana sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Coloridas luzes piscavam entre os gritos e o caos. O que está acontecendo? A pergunta dela ficou sem resposta. Ela olhou para Henrique e, naquele breve instante, percebeu que talvez todos aqueles que amava estivessem conectados de maneira inimaginável. A verdade estava bem diante dela, e a incerteza do que isso significava tornava tudo ainda mais aterrador. Com o coração na garganta, Mariana percebeu que estavam em um jogo muito maior do que apenas salvar uma livraria ou encontrar o amor. As barreiras que ela temia quebrar agora pareciam insignificantes diante do que estava prestes a acontecer. O que restava do passado estava surgindo em chamas diante deles, e o futuro, incerto e aterrador, se desenhava nas cinzas do que eles haviam conhecido. Mariana, me escute, Henrique gritou, mas o barulho da explosão abafou sua voz. Foi como uma onda de choque, assoprando tudo ao redor. Como poderiam escapar da avalanche de segredos e mentiras? A noite que prometia ser mágica agora era um pesadelo, e o que quer que viesse a seguir estava prestes a se revelar, mudando seus destinos para sempre. O barulho da explosão ainda ecoava no ar. O chão tremia sob os pés de Mariana. Ela olhou para Henrique. Seus olhos carregavam uma mistura de pânico e desespero. Precisamos sair daqui agora, ela gritou. Mas ele estava paralisado, a expressão distante. A figura de Sofia à sua frente parecia à beira de desmoronar. A multidão na margem oposta começou a se aproximar, rostos desconhecidos misturados com uma urgência palpável. O medo se espalhava como fogo vivo. Henrique, vamos, insistiu Mariana, puxando-o. Mas ele parecia perdido em seus pensamentos. O grito que ecoara antes, agora, era um zumbido ensurdecedor. Sofia, com as mãos tremendo, aproximou-se mais, como se tivesse algo mais a revelar. Henrique, isso não é só sobre o passado da sua família. É sobre você. Mariana teve a sensação de que havia algo muito maior ameaçando seus mundos. O que você quer dizer? Seu coração acelerou. Eles estão vindo atrás de você porque você é o verdadeiro herdeiro da fortuna. As palavras de Sofia foram como um golpe de misericórdia. O olhar de Henrique mudou, misturado com confusão e medo. Mariana sentiu-se tonta. Espere, do que você está falando? A ideia de que Henrique era parte de algo tão sombrio a assustava. Essa fortuna não é apenas dinheiro. É um poder. Um poder que seus pais juraram proteger a qualquer custo. E Daniel sabe disso. Ele está envolvido em algo muito maior, algo que pode destruir todos nós. A revelação caiu como uma bomba. Você está dizendo que Henrique sabia? Pensou Mariana. Ela olhou para ele, vendo o coração dele se despedaçar diante dela. Henrique, isso é verdade? A voz dela tremia. Não, eu não sabia, eu juro, ele respondeu, e havia sinceridade em suas palavras. Mas as palavras de Sofia continuavam ecoando. O que mais ele não lhe disse? A ponte atrás deles quebrava. A multidão se aproximava como uma serpente faminta. Antes que ela pudesse processar tudo isso, a figura de Daniel reapareceu, emergindo da escuridão. Você não devia ter vindo aqui, Sofia. Ele gritou. Sua raiva ressoava pela noite. Agora você vai pagar por isso. A tensão se intensificou e, numa fração de segundo,
Daniel avançou, e o empurrão foi fatal. Sofia caiu, batendo a cabeça na pedra, e o silêncio foi ensurdecedor. Henrique gritou: "Não, não, não!" Ele realmente se importava por ela, e naquelas frações de segundo, a relação entre os três começou a desmoronar. Mariana estava paralisada, vendo a vida de Sofia esvaindo-se na escuridão. Uma onda de perguntas tomou conta dela. O que havia realmente em jogo? Por que tudo isso estava acontecendo? Daniel, porém, não se importava. Ele estava determinado a acabar com o que começou. Sofia tem que morrer. Ela sabe demais. Neste instante, algo iluminou o céu. Um carro, vindo na direção errada, acelerando para o ponto onde estavam. O olhar de Mariana se encheu de horror. "Henrique, cuide do que resta dela!" gritou ela. E em um impulso, em vez de correr, foi em direção ao carro que se aproximava. Não era apenas uma escolha. Era uma decisão. Um ato de consumo que iria moldar tudo. O impacto foi brutal, esmagando a visão diante dela, em uma confusão de metal amassado e gritos. E no meio de tudo isso, uma voz já conhecida soou: "Eu avisei você, irmão." Agora, a verdade não pode mais ser ignorada. Era a voz de Daniel. A noite que prometia ser um conto de fadas se transformou em um pesadelo absoluto. Os planos, as barreiras, tudo colocado em questão. O que realmente era verdade? O amor de Henrique era real ou apenas uma peça em um tabuleiro mais complexo? Os segredos se amontoavam, e Mariana percebeu. Isso tudo apenas começou. Mariana estava em choque. Seu coração batia descontrolado, enquanto a cena se desenrolava diante dela. Sofia, caída no chão, a vida esvaindo-se, e a expressão de horror no rosto de Henrique era mais do que ela podia suportar. O carro, agora uma massa retorcida, emitia fumaça, enquanto as pessoas começavam a se agitar, murmúrios ecoando no ar. O tempo parecia desacelerar, cada segundo carregando o peso de decisões passadas e segredos nunca ditos. "Henrique!" A voz de Mariana saía como um sussurro, mas ele não a ouviu. Estava paralisado, os olhos fixos em Sofia, que gemia dolorosamente no chão. A realidade daquela cena era desgarradora. "Vamos! Precisamos levar ela para o hospital!" Mariana gritou, puxando Henrique pelo braço. Ele pareceu acordar, mas a angústia o prendia. Foi quando a multidão, antes uma mera plateia, começou a avançar. "O que está acontecendo aqui?" Uma voz firme cortou a noite. Era um policial que se aproximava, buscando entender o caos. "Afastem-se, afastem-se!" ele gritou, e as pessoas pareciam hesitar, assustadas com a gravidade da situação. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser feita, outro grito ecoou na escuridão. "É uma armadilha!" Outra figura surgiu na penumbra, com uma expressão aterrorizada. "Eles estão vindo!" Um homem, desconhecido, mas visivelmente apressado, corria na direção do grupo. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua coluna. "Quem está vindo? O que você sabe?" Sua voz estava trêmula, cheia de urgência. O homem parou, os olhos arregalados, quase como se visse um fantasma. "Você não entende. A fortuna que Henrique herdou não é só dinheiro. É um jogo perigoso, e agora eles estão cientes de que você está envolvida." O ar ficou denso. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Mariana, o coração batendo forte. O homem olhou para Henrique, e suas expressões exalavam tensão.
A expressão de Henrique mudou instantaneamente. O que ele sabe sobre mim? A confusão em seu rosto era palpável, como se as palavras do intruso estivessem desmontando a realidade que ele conhecia. A verdade é que a fortuna é ligada a muito mais do que vocês imaginam. Seus pais não estavam apenas acumulando riqueza, mas lidando com algo obscuro e perigoso. As palavras voaram como flechas, cravando-se na mente de Mariana e Henrique. Daniel, ainda presente na penumbra, deu um passo à frente, agora com um sorriso maligno. Você finalmente está prestes a descobrir, irmão. Mas antes que você faça qualquer plano, saiba que já não temos mais apenas dinheiro. Em risco. Agora, vidas estão em jogo. Mariana olhou para Henrique com desespero. O que Daniel quer dizer? Sua voz ecoava com uma mistura de medo e determinação. O que você esconde de mim? Henrique respirou fundo, os punhos cerrados. Nada, eu juro. Eu não sabia. Minha família sempre houve segredos, mas nunca pensei que isso poderia. Ele hesitou, as palavras escapando como fumaça. Nunca pensei que pudesse te afetar. Não é só sobre você, Henrique. Ela sentia cada fibra do seu ser gritar, mas neste instante, a revelação a atingiu como um raio. Você estava com a Sofia, e agora está tudo interligado. Os seus pensamentos giravam. As peças do quebra-cabeça agora estavam prestes a se encaixar, mas o quadro ainda estava cheio de buracos. A multidão começava a se espalhar, pessoas murmurando entre si, sentimentos de medo e ansiedade se propagando rapidamente. Mas algo mais inesperado começou a se formar na borda do grupo. Uma figura familiar. Mãe? A pergunta escapuliu-se dos lábios de Mariana como se tivesse sido engolida por um pesadelo. Havia uma expressão no rosto da mulher, e a intensidade com que ela olhou para Henrique era angustiante. Você não fez o que eu pedi, fez? Sua voz tinha uma nota de tristeza que cortou o ar. O chão parecia desmoronar sob os pés de Mariana. Você a conhece? O coração dela batia como um tambor em desespero. Linda, a mãe, já não era só uma lembrança distante. Ela estava bem ali e as implicações da sua presença eram imensas. A cena que se desenrolava à frente era um turbilhão de emoções, segredos, revelações e um futuro incerto. Eu não posso deixá-lo seguir esse caminho, Henrique. A mãe de Mariana olhava intensamente para o filho, como se escondesse verdades que poderiam destruir tudo. O clima mudara novamente, e as palavras que não foram ditas pairavam no ar como uma tempestade iminente. Eu preciso saber a verdade. O que você escondeu de nós todos esses anos? Henrique a confrontou, sua voz carregada de dor. Mariana estava junto, sentindo o peso da traição que se acumulava entre eles, e no mais profundo de seu ser, ela sabia. Nada. Seria como antes, depois daquela noite. E assim, com a revelação de segredos pesados e laços entrelaçados, a verdade do passado ameaçava não apenas separar, mas condenar todos à escuridão que estava por vir. A conexão entre eles, que parecia ter tanto potencial, agora estava à beira de um abismo. E cada um deles poderia ser arrastado por consequências que nenhuma palavra poderia consertar. Mariana estava em choque. Seu coração batia descontrolado enquanto a cena se desenrolava diante dela. Sofia, caída no chão, a vida esvaindo-se, e a expressão de horror no rosto de Henrique era mais do que ela podia suportar. Mãe? A pergunta escapuliu-se dos lábios de Mariana como se estivesse em um pesadelo.
Havia uma expressão no rosto da mulher, e a intensidade com que ela olhou para Henrique era angustiante. Você não fez o que eu pedi, fez? Sua voz tinha uma nota de tristeza que cortou o ar. Eu não posso deixá-lo seguir esse caminho, Henrique. A mãe de Mariana olhava intensamente para o filho, como se escondesse verdades que poderiam destruir tudo. O clima mudara novamente, e as palavras que não foram ditas pairavam no ar como uma tempestade iminente. Eu preciso saber a verdade. O que você escondeu de nós todos esses anos? Henrique a confrontou, sua voz carregada de dor. Mariana estava junto, sentindo o peso da traição que se acumulava entre eles, e no mais profundo de seu ser. Ela sabia. Nada seria como antes, depois daquela noite. Então, algo inesperado aconteceu. O homem desconhecido se aproximou mais, olhando ao redor com nervosismo. Temos que sair daqui, ele gritou. Mas não era só isso. Ele puxou algo do bolso, uma pequena câmera. Eu não queria que você visse isso, mas você precisa entender a verdade. Mariana sentiu um aperto no peito. O que é isso? Perguntou, a voz tremendo. A multidão começava a murmurar. A atenção se voltava para eles. Eu filmei tudo, ele disse, sua voz engasgando com a tensão. E a qualquer momento eles podem chegar. O que você e Henrique não sabem é que os segredos de sua família vão muito além do que você imagina. Enquanto ele falava, o ar pareceu ficar mais denso. A mãe de Mariana tinha um olhar de terror agora. Não, você não deveria ter feito isso. Ela se virou para ele, quase suplicante. Mas o homem, agora com expressão determinada, continuou. Eles estão envolvidos em um esquema que envolve muito mais do que apenas dinheiro. Mariana não conseguia absorver. Do que você está falando? Ela questionou, cada palavra arrastada por uma mistura de medo e raiva. Por que isso é tão importante agora? Porque a fortuna não é apenas uma herança. É uma rede de poder que atinge altos escalões. E você, Henrique, você é mais do que um herdeiro. Você é a chave. Tudo isso está ligado a algo muito maior. E você não. Pode se esconder. Henrique estava paralisado, a expressão dele era de choque total. Como você sabe disso? Ele perguntou, a voz baixo e torcido. O que você sabe sobre minha família? Eu fui um dos que ajudaram a construir o império deles. E agora eles pensam que você pode ser uma ameaça. Meus documentos vão expor tudo. Nós não somos os únicos em perigo aqui. Ele fez uma pausa e a multidão ficou mais tensa. Henrique olhou para a mãe, agora apavorada. Você sabia sobre isso? Que éramos parte disso? Ela desviou o olhar, visivelmente angustiada. Eu não pude contar a você, era para te proteger. Mas ao invés de consolar, as palavras dela apenas lançavam mais cinzas sobre a fogueira. O ar estava cheio de acusações não ditas. E chegou a um ponto de ruptura quando um carro apareceu à distância, acelerando em direção a eles. São eles! O homem gritou, e a apreensão se espalhou rapidamente pela multidão. O momento de perceber que alguém estava vindo era para fugir, mas a verdade agora era uma nuvem pesada pairando entre eles. O que mais poderia ser revelado? A vida de Sofia estava em suas mãos, e o que eles defenderiam poderia não ser mais do que uma ilusão. Henrique, precisamos ir, agora! Mariana gritou, puxando-o, mas então o impacto do carro atingiu o chão. A cena se transformou em um caos absoluto. Gritos ecoavam e as luzes faiscavam contra a escuridão da noite. A incerteza apertava e Mariana percebeu que as respostas que buscava poderiam não ser as que desejava. A corrente de eventos parecia incontrolável. A reviravolta estava apenas começando.
E Mariana percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. O grito que ecoou, cortando o pânico, era um eco de tudo o que eles haviam perdido. E no fundo, ela sabia. Os verdadeiros perigos ainda estavam por vir. Mariana estava em choque. Seu coração batia descontrolado enquanto a cena se desenrolava diante dela. Sofia, caída no chão. A vida esvaindo-se e a expressão de horror no rosto de Henrique era mais do que ela podia suportar. Mãe? A pergunta escapuliu-se dos lábios de Mariana como se estivesse em um pesadelo. Aquela noite estava indo do sonho ao caos em questão de segundos. Quando o carro apareceu, um sentimento de pânico tomou conta de Mariana. A multidão começava a dispersar, mas os olhares estavam fixos no que estava acontecendo. A adrenalina pulsava em suas veias. Então, entre murmúrios de espanto e sussurros ansiosos, a cena que se desdobrava parecia um filme de terror. Temos que sair daqui. O homem desconhecido gritou novamente. Seu rosto pálido refletindo o medo. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um clarão iluminou o céu. Era uma luz intensa, como um outro carro ou algo muito mais aterrador. O som de pneus derrapando se aproximava e a expressão de Daniel mudou, seu sorriso maligno se desvaneciendo rapidamente. Mariana olhou em direção à luz, e o que vi fez seu coração parar. Era uma policía, mas não qualquer uma. Eran figuras familiares, rostros conocidos que ela jamás esperaría ver ali. Figuras que habían atravessado sua infância. Vocês não têm ideia do que está por vir, gritou um daqueles homens. Sem que ninguém esperasse, ele se adiantou, seus olhos fixos em Enrique. Você não pode escapar de lo que foi feito. Mariana franziu a testa confusa. O que está acontecendo? Mas ninguém respondia. A atmosfera se tornara carregada de tensão e mistério. O homem avançou e puxou Enrique pelo braço. Você sabe que não pode ignorar seu legado, Enrique. Não pode ignorar suas raízes. Meu legado, as palavras. Ecoavam na mente de Mariana. Ela olhou de um para o outro. O que vocês estão escondendo de mim? Nesse instante, a sirene do carro de polícia zuniu, cortando a noite como uma lâmina. O homem olhou para o carro que se aproximava com desespero. Precisamos nos mover agora. Eles não podem nos encontrar aqui. E foi aí que, de repente, tudo se transformou em um pesadelo ainda maior. Sofia, que estava caída, começou a se contorcer. Mariana sentiu um frio na barriga. Era como se um nó estivesse se formando em sua garganta. Sofia, o que está acontecendo? Gritou. Mas a mulher apenas começou a murmurar palavras desconexas, como se estivesse em transe. Então, Sofia levantou a cabeça. Sua expressão mudou e uma força aterrorizante parecia emanar dela. É tarde demais, Henrique. Você já perdeu. Era uma voz que não parecia dela, profunda e cheia de eco, como uma sombra tomando forma. Mariana ficou paralisada. Aquela não era Sofia. Não podia ser. O que você fez com ela? Ela gritou, mas a resposta a atingiu como uma flecha. Não é sobre o que eu fiz. É sobre o que você e seu amado legado escondem desde sempre. Henrique olhou para a mãe com terror. O que você sabia? Que Sofia sabe. A mãe estava pálida. Lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto lutava para encontrar as palavras. Eu fiz o que podia para proteger você, Henrique, mas você não pode fugir. Os segredos dela, os segredos da sua família, são mais profundos do que você imagina. Então, numa fração de segundos, o cerco estava se fechando. O homem desconhecido puxou Henrique para perto e sussurrou. Você precisa escolher entre continuar ignorando e enfrentar a verdade,
ou então ficar aqui e ver tudo desmoronar. Mariana, sentindo que talvez tudo estivesse escapando de suas mãos, olhou ao redor. As pessoas estavam em silêncio, e ao longe as luzes se aproximavam. Quem você realmente é, Henrique? Ela mal podia respirar. E enquanto os outros fixavam em Henrique, a atmosfera mudou de novo. Era como se a noite estivesse prestes a engolir cada um deles. A pergunta pairou no ar, tensa, como uma corda prestes. É se romper. Nesse instante, ela começou a ver tudo de maneira diferente. As verdades que acreditava conhecer estavam se desmoronando, e cada revelação a empurrava mais para o abismo. A identidade dele, seu amor, o que haviam construído juntos, tudo parecia estar prestes a ser exposto. O que Henrique realmente era, que segredos seu coração escondia. E quando os faróis do carro de polícia finalmente iluminaram tudo ao redor, ela percebeu que o verdadeiro terror estava apenas começando. O olhar de Mariana estava fixo em Henrique. A pressão subia como uma tempestade. As sirenes da polícia zuniam ao longe, mas tudo parecia distante. Ela sentia o pulsar do coração, batendo forte, como um tambor em um ritual. Henrique, você precisa me dizer a verdade. Sua voz estava entrecortada, quase um sussurro. Henrique hesitou, as palavras presas na garganta. A multidão ao redor começava a murmurar, e o homem desconhecido olhava nervoso, como se esperasse algo a qualquer momento. O brilho dos faróis iluminou a face de Sofia, que ainda se contorcia no chão, como se o próprio espírito estivesse lutando para se desvencilhar do corpo. Então, algo aconteceu que fez o sangue de Mariana congelar. Um homem, ainda mais alto e imponente que Daniel, surgiu das sombras, os olhos brilhando de uma maneira que fazia o cabelo de sua nuca se arrepiar. Precisamos ir, agora, gritou, não pedindo, mas ordenando. Eles já sabem onde estamos. É uma armadilha. Mariana virou-se, seu coração disparando. Quem é você? Perguntou, a desconfiança se espalhando por cada palavra. Mas antes que ele pudesse responder, um eco de tiros cortou a noite, e as pessoas começaram a correr. Todos para dentro, ele gritou, e a urgência em sua voz fez com que, sem pensar, ele se movesse. Mariana agarrou a mão de Henrique, puxando-o com força. Vamos! Mas ele estava paralisado, os olhos fixos no homem. Você é amigo ou inimigo? Amigo, sou amigo. Ele respondeu, mas Mariana notou um lampejo de hesitação em seu olhar. O homem puxou Henrique para um lado enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. As luzes da polícia estavam quase ali, e o seu estômago se contorcia. Como é incerteza. Henrique, Mariana gritou. Ele olhou para ela, o rosto pálido. Confie em mim. Mas ao invés de se mover, Henrique começou a se afastar de forma hesitante. Não. Aquelas palavras eram como um golpe, e uma onda de desespero a envolveu. Foi nesse exato momento que um estrondo profundo abalou a terra, e a cena se tornou um caos absoluto. Um automóvel negro acelerou pela pista de terra, arrastando poeira e frenesi, e parou bruscamente ao lado deles. A porta se abriu, e uma figura conhecida apareceu. Era a mãe de Henrique, seu rosto marcado de angústia. Henrique, entre no carro, agora. Você está com ele? Henrique encarou, a traição cortando como uma faca. Você sabia de tudo. Sua voz ecoou no ar como um trovão. Mariana estava perdida. O que estava acontecendo? Sofia lutava no chão ainda, e a tensão entre Henrique, sua mãe e o homem desconhecido estava explodindo. Isso não é sobre isso, Henrique, gritou a mãe dele. É sobre manter você vivo. O homem,
que havia se apresentado como amigo, voltou-se para a mãe de Henrique, uma expressão de desconfiança no rosto. Fugir não é a solução. Você sabe o que está em jogo. Ele parecia mais que um simples cúmplice. Havia algo mais sombrio em seu olhar. E aí, como uma cena de filme, a explosão de luzes cortou a noite. O carro da polícia não era apenas uma presença. Era uma armadilha. As ruas começaram a se encher de oficiais, e todos pareciam estar atrás de algo muito maior. Todo mundo agora, a mãe de Henrique gritou, e antes que Mariana pudesse raciocinar, Henrique se virou para ela, um olhar intenso de dor e confusão. Eu não sei se posso confiar em você, Mari. As palavras foram como um soco no estômago. A refeição de confiança que haviam construído estava se desintegrando. Henrique, eu sou a única aqui que não tem segredos. Pense, a pressão aumentava e as sombras se fechavam ao redor deles. Enquanto os gritos ecoavam ao redor e a adrenalina disparava, Mariana percebeu que havia uma verdade ainda mais chocante na mesa. Era a diferença entre fanatismo e amor. Quando as coisas se acalmarem, o que vai restar? O homem que os tentava salvar, a mãe com uma expressão de desespero, eram todos personagens cruciais em um quebra-cabeça que ela apenas começou a entender. Nesse instante, tudo se rompeu. Um tiro disparou e um grito ecoou. Isso não era mais sobre amor ou segredos. Era sobre a vida, e a escolha a ser feita era de vida ou morte. Meio do caos, uma revelação aterradora brotou em sua mente. E se tudo o que Henry sempre conheceu, cada peça do seu legado, foi uma mentira? E se o verdadeiro inimigo estivesse muito mais próximo do que pensavam? Enquanto os tiros ecoavam, uma pergunta ficou suspensa no ar. Quem realmente eram? E a resposta poderia mudar tudo. Mariana sentiu seu mundo desmoronar, e enquanto as luzes da polícia piscavam como uma tempestade de relâmpagos, ela soube que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia prever. Mariana sentia seu coração acelerar, como se estivesse em uma montanha russa emocional. A tensão no ar era insuportável, e o eco dos tiros ressoava em seus ouvidos como um lamento. A presença de Henrique, sua festa, seu legado, tudo criando uma tempestade dentro dela. Henrique, confie em mim. O caos ao redor parecia drená-lo lentamente, mas ele estava paralisado, o choque em seus olhos. E então, com um relâmpago em um céu limpo, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Era seu pai, José, que havia desaparecido anos atrás. Ele estava ali e a expressão em seu rosto era de puro desespero. Mariana, não! Ele gritou. Afastem-se dele. A revelação foi como um tapa na cara. Papai? Sua voz saiu em um sussurro atordoado. José desviou o olhar para Henrique, e tudo parecia se encaixar de forma aterradora. O que você está fazendo aqui? Perguntou Mari. Sem saber como processar a cena. Você deveria estar longe disso. Henrique olhou para Mariana, confuso. Quem é ele? A incredulidade na voz dele era palpável. Não era só o medo que os envolvia. As palavras de José eram como balas certeiras. Esse homem não é quem você pensa aqui. É, gritou ele, apontando para o desconhecido. Uma onda de borbulhante ansiedade tomou conta de Mari. As palavras de seu pai reverberavam na cabeça dela. Ela olhou nos olhos de Henrique e sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? A fervura da situação aumentava, e tudo o que antes parecia claro agora estava em um mar de confusão. A verdade é que eu sempre estive aqui no centro de tudo isso, disse José.
e o olhar do homem desconhecido estava repleto de raiva contida. Henrique, sua família sempre soube do que estava acontecendo. Os segredos que você carrega não são apenas suas sombras. Eles pertencem a mim também. Henrique balançou a cabeça, tentando compreender. Isso não faz sentido. Mas, na verdade, fazia. Em um instante, Mariana percebeu que seu mundo estava prestes a desmoronar. Você sempre soube das mentiras, pai? Perguntou Mariana. A raiva se misturava à dor. Eu fiz o que pude para proteger você. José respondeu, segurando a mão dela em um gesto de esperança. Mas a mão dela estava fria e apertada, e ela se afastou. Você não podia nos proteger do seu passado. O caos se intensificava. As sirenes se aproximavam, e o homem que dizia ser amigo agora estava em um dilema. Você precisa entender. Eles estão atrás de todos nós. A herança de Henrique não é apenas dinheiro. É um legado de sangue. Ele olhou para o desconhecido. E você sabe muito bem disso. Então, de repente, o silêncio. Todos os olhos se voltaram para o homem que havia interrompido. Ele parecia decidido, quase triunfante. Sim, a verdade é mais sombria do que você imagina. Sua voz era um sussurro mágico. Henrique, você não é apenas um herdeiro. Você é o escolhido. E eu não posso deixar que você fuja do seu destino. Mariana não podia acreditar no que ouvia. Sua mente girava. O que isso significava? A escolha de Henrique estava vinculada a algo maior e mais obscuro. E nesse momento, um estalo forte se fez ouvir atrás deles, como uma porta se fechando. Ela percebeu que não havia mais retorno. O cerco se fechava. As verdades estavam sendo reveladas e o peso de tudo aquilo era insuportável. Você precisa decidir, Henrique. O homem desconhecido gritou, os olhos brilhando. A culpa não é só sua. Todos nós estamos envolvidos en eso. Mas você tiene la chance de mudar tudo. Mariana oyó para Enrique, y por primera vez la tensión en el aire parecía palpable. Ella sintió lágrimas se formarem en los ojos. Todo lo que ellos tenían construido estaba al vera del colapso. Y o futuro deles, agora, estaba nas mãos de um destino que mal sabía que existía. O que vas a hacer? O eco da pergunta de Mariana pairó sobre ellos como una sombra, y la respuesta podría mudarlos para siempre. O silencio era ensurdecedor, y el corazón de Mariana disparou. O que seria mais devastador? Enfrentar a verdade ou ignorá-la e perder tudo? Nesse instante, tudo parou. A vida de que conheciam estava prestes a se transformar, e no fundo, cada um deles sabia que as consequências dessa escolha se desenrolariam de maneiras desastrosas. A incerteza tomou conta do ar. Qual caminho Henrique escolheria? O futuro, cheio de luz e sombra, aguardava. Mariana estava lá, paralisada, o caos ao redor se desdobrando como um pesadelo. O olhar do pai a atravessava, mas a verdade no rosto de José era de puro desespero. Mariana, fique longe! Ele gritava, e tudo ao redor parecia urgentemente se juntar para uma tempestade. Henrique estava em choque, sem saber em quem confiar. Quem é? Ele? Perguntou, o pânico destilando em sua voz. A mãe de Henrique, com lágrimas nos olhos, insistia. Henrique, você precisa ouvir as coisas que você não sabe sobre sua família. A multidão estava em pé de guerra, e os gritos se fundiam,
criando um clima eletricamente carregado. Mariana olhou em volta. Era uma coletiva de medo e incerteza. O homem que se dizia amigo agora estava com tanta raiva que parecia prestes a desmoronar. Você precisa entender, todos estamos em perigo. Um tiro cortou o ar e fez todos se encolherem. O chão parecia tremer sob seus pés. Mariana sentiu o coração quase parar. Sofia ainda estava no chão, e a expressão dela estava mudando. Uma força sombria começando a tomar conta. Henrique, você é parte disso. Você deve escolher. A voz dela soava diferente, quase como um eco distante. Escolher o quê? Perguntou Mariana, e sua voz tremia de emoção. Nessa hora, cada um deles percebeu que estavam entrelaçados em algo muito maior. As palavras de seu pai, de sua mãe, de toda a dor misturavam-se em seu olhar, e Mariana sentiu a urgência. Então a voz de Daniel ecoou como um trovão. Você não pode ignorar seu destino. A verdade é o único caminho para a liberdade. A escolha que você faz agora é vital. E no centro da confusão, Mariana percebeu que o que estava em jogo não era só a verdade sobre a fortuna, mas a própria alma de Henrique. O peso da decisão pressionava sobre eles como uma rocha. Se ele escolhesse o caminho errado, todos seriam consumidos. Eu não posso seguir nesse caminho, Henrique murmurou, a voz quase um sussurro. Mariana se aproximou, segurando a mão dele. Henrique, não se esqueça de quem você é. Você pode mudar isso. Nós podemos mudar isso juntos. Um silêncio quase sagrado permeou a atmosfera. A multidão parecia parar para ouvir. O clarão dos faróis da polícia piscava fraquinho ao fundo, como se estivesse esperando a decisão deles. Então, o que você vai fazer? Insistiu Mariana, a incerteza na voz. Você vai aceitar essa carga ou lutar por liberdade? Henrique olhou para ela, e naquele momento ela sentiu uma chama de esperança. Ele respirou fundo, tomando a decisão mais importante de sua vida. Eu escolho a verdade. A verdade deve ser revelada. Não posso deixar que meus medos decidam meu destino. A multidão se movimentava, a tensão se desfazendo um pouco, mas a determinação nos olhos de Henrique era inegável. Ele se virou para o homem que chamava de amigo. Vamos expor tudo. Não posso viver com medo. E foi nesse instante que a luz da lua se iluminou sobre eles, como um sinal de que estavam no caminho certo. Mariana sentiu que tudo poderia estar prestes a mudar, que a tempestade poderia finalmente dar lugar à paz. Mas a única coisa que ela sabia com certeza era que a jornada não havia terminado. No fundo, um mistério ainda pairava sobre eles, algo que podia mudar a vida de todos no presente. Enquanto a confusão começava a se dissipar, Mariana sabia que o que estavam fazendo era apenas o começo. Juntos, Henrique, José e sua mãe precisariam enfrentar a verdade que haviam evitado por tanto tempo, e a repercussão de suas ações ainda seria sentida. Podia haver luz no fim do túnel, mas a sombra do passado ainda os perseguia. Agora, aqui vai um chamado urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal
Com essas ações,